Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que diz o seguinte: calcule o trabalho realizado por F no caminho C, onde f de xy é um campo de forças, dado por raiz quadrada de x ao cubo menos 3y vezes i, mais 6x menos 5 raiz de yj, ou seja, um campo vetorial, que representa um campo de forças. Onde C é o triângulo de vértices 0, 0, 5, 0 e 0, 5. Perceba que nós temos aí uma curva que fecha uma região, porque esse triângulo de vértices 0, 0, 5, 0 e 0, 5, ele é representado da seguinte forma. No plano XY, imagina aqui um sistema cartesiano x, y. Esse triângulo representa um ponto inicial x igual a 0, y igual a 0. Um outro ponto x igual a 5, y igual a 0. E um outro ponto x igual a 0, y igual a 5. X igual a 0, y igual a 5 seria um ponto aqui. Então nós temos aqui um ponto inicial. X igual a 0, y igual a 0. Um outro ponto x igual a 5, y igual a 0. E um outro ponto, que é o x igual a 0, y igual a 5. Então esse triângulo aqui representa, representa o caminho percorrido, Imagina que o trabalho é realizado por um campo de forças para pegar uma partícula partindo desse ponto, percorrendo esse caminho e voltando, retornando ao seu ponto de origem. É mais ou menos a situação. Então nós vamos calcular o trabalho realizado por esse campo de forças, partindo do ponto 0, 0 até o ponto x igual a 5, y igual a 0, até o ponto x igual a 0, y igual a 5 e voltando ao ponto 0, 0. Esse trabalho ele é calculado por uma integral. Lembra que o trabalho realizado por um campo de forças desse tipo é uma integral de linha em uma curva C de f dr. Como essa curva C ela fecha uma região, nós temos uma região fechada, nós podemos calcular esse trabalho usando o teorema de Green, que diz o seguinte, que esse trabalho ele é igual a uma integral dupla nesta região R da derivada parcial de n em relação a x menos a derivada parcial de m em relação a y dA. Onde esse m e n, na verdade, são no nosso campo de forças, no caso do nosso campo de forças F de xy. O mn é o m em termos de xy vezes i, é a primeira componente do vetor desse campo de forças, mais n em termos de xy vezes j, que é a segunda componente desse campo de forças. No nosso caso aqui o m, o m seria a raiz quadrada de x ao cubo menos 3y e o n o 6x menos 5 raiz de yj. Então nós temos aqui o m e o n. O que nós precisamos para calcular essa integral? Só montar o teorema, calcular os valores da derivada de n em relação a x, derivada de m em relação a y e montar a nossa integral. Perceba que nós sabemos que o m em termos de xy ele é a raiz quadrada de x ao cubo menos 3y, Então, se nós temos o valor de m, m de xyi, então o nosso m é essa expressão. E a derivada de m em relação a y, lembra que a derivada parcial de m em relação a y vai ser, como aqui essa parcela aqui em termos de x é uma constante, em relação a y é uma constante, a derivada é zero, derivada de menos 3y, menos 3. Então nós temos aí a derivada parcial de m em relação a y. O n, nosso n de xy, ele é igual a 6x
mais 5 raiz de y. E nós queremos a derivada de m, né? Derivada parcial de n em relação a x, pelo teorema de Green, né? Derivada parcial de n em relação a x. Em relação a x, essa parcela aqui em termos de y é uma constante. E a sua derivada é zero. Nós estamos derivando em relação a x, então vou derivar 6x. Derivada de 6x é 6. E com isso nós podemos montar a nossa integral, né? Então o trabalho realizado por essa força vai ser uma integral dupla nesta região R, né? Lembra que a nossa região R é a região limitada pelo caminho percorrido, né? Da derivada de n em relação a x, né? Derivada de n em relação a x é 6, menos a derivada de m em relação a y. A derivada de m em relação a y é menos 3. Então, menos com menos, mais 3. dA. Que vai ser igual a integral dupla nesta região R. 6 mais 3, 9. 9 dA. Como 9 é uma constante, 9 vezes tiramos a integral. 9 vezes a integral dupla nessa região R de dA. Lembra que a integral dupla de dA é a própria área. Nós temos aqui a área de um triângulo, né? Um triângulo retângulo cuja base é 5 unidades e a altura também é 5 unidades. Então isso aqui vai ser igual a 9 vezes essa área. Então 9 vezes a área é base, 5, vezes a altura 5 dividido por 2. Que vai ser igual a, lembra, área, a integral dupla numa região R de dA é a área dessa região. Nesse caso é um triângulo, então base vezes a altura dividido por 2, 5 vezes 5, 25 sobre 2. 25 vezes 9 é igual a 225 sobre 2 unidades de trabalho realizado por esse campo de forças, né? Por esse campo de forças, para pegar uma partícula, deslocar de 0, 0 até 5, 0, 0, 5 e retornar ao ponto de origem. Então esse seria o trabalho realizado por esse campo de forças. Certo? Espero ter entendido a resolução. É gostado? Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.